Tessalonicenses. Vamos dar continuidade nessa nossa exposição bíblica que estamos fazendo. Pega a sua Bíblia e abra lá em 1 Tessalonicenses. Deixe a sua Bíblia aberta nesta carta, que nós vamos ler um pouquinho mais sobre ela hoje. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como surgiu a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica surgiu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, com a sua equipe, Silas e Timóteo, queriam ir para a Bitínia, só que numa noite Paulo estava dormindo e ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu um homem aparecendo e dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Macedônia é onde hoje é a Europa, é onde é o norte da Grécia, região europeia. E aí Paulo entende que Deus estava direcionando ele, e aí Paulo, Silas e Timóteo, em vez de irem para a Bitínia, vão para a Macedônia. Paulo passa pela cidade de Filipos, onde pessoas ali se convertem, e depois ele vai para a cidade de Tessalônica. E na cidade de Tessalônica, por 3 sábados, o apóstolo Paulo fica ensinando na sinagoga. Por que Paulo estava ensinando na sinagoga? Porque tinha 3 públicos ali na sinagoga. Tinha os judeus que praticavam o judaísmo, tá? Tinha os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os não-judeus que tinham abraçado o judaísmo e frequentavam a sinagoga, e tinha os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram não-judeus que não abraçavam o judaísmo, mas gostavam de ouvir os ensinos do judaísmo. E como no judaísmo é uma fé monoteísta, a crença num único Deus, e Paulo proclamava este único Deus com a sua graça revelada em seu Filho Jesus, Paulo vai para a sinagoga e prega por 3 sábados, e pessoas se convertem. Alguns judeus se convertem, muitos não judeus se convertem também, que foi a grande maioria era de não judeus. Mas também se convertem algumas mulheres da alta sociedade, algumas mulheres da elite. Paulo ficou mais do que 3 semanas ali em Tessalônica. Por 3 sábados ele ficou na sinagoga ensinando e pregando. Só que ele ficou mais tempo na cidade, e ali se consolidou uma igreja. Só que os judeus da cidade, os judeus praticantes do judaísmo, ficaram furiosos com Paulo e foram atrás dele para prendê-lo. E sabiam que ele estava hospedado na casa de Jason. E eles, na expectativa de encontrar o apóstolo Paulo na casa de Jason, ficam frustrados, porque Paulo não estava ali. E eles prendem Jason e outras pessoas e levam para a prisão. E deixam lá Jason preso e dizem assim para os magistrados da cidade: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, estão causando confusão. Ou seja, muita pressão sobre o apóstolo Paulo e sua equipe. E aí Jason se comprometeu, pagando uma fiança, de pedir para que Paulo pudesse ir embora, porque havia uma grande pressão. Na realidade, a igreja de Tessalônica sofreu uma violenta pressão daqueles que não estavam se abrindo para a mensagem do Evangelho. Paulo, Silas e Timóteo têm que sair dali, e saem às pressas. Paulo, Silas e Timóteo vão para Bereia, e lá em Bereia pessoas se convertem a Jesus. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha chegado em Bereia, eles vão até Bereia, que ficava a 60 quilômetros de distância, para perseguir o apóstolo Paulo. E aí Paulo tem que sair de Bereia às pressas, e ele vai para Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele fala para Timóteo e para Silas: voltem lá a Tessalônica para ver como é que os irmãos estão. Voltem lá para ver como é que está a igreja dos irmãos lá em Tessalônica. Porque naquele tempo não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Então você não tinha meio de comunicação como nós temos hoje. E aí por que Paulo manda Silas e Timóteo voltarem para Tessalônica? Porque Paulo ficou muito preocupado com aqueles irmãos. Porque a pressão dos judeus de Tessalônica contra os seguidores de Jesus era muito forte, muito violenta. E Paulo estava com medo, preocupado que aqueles irmãos abandonassem o Evangelho, abandonassem ao Senhor Jesus diante de tanta pressão e perseguição.
E aí Silas e Timóteo vão para Tessalônica para ver como é que estavam as coisas. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E quando chega em Corinto, fica ali alguns dias, e depois de algumas semanas, Silas e Timóteo chegam ali em Corinto e trazem um relatório para Paulo. Olha, Paulo, graças a Deus está tudo muito bem. Os irmãos estão firmes com o Senhor Jesus, os irmãos estão perseverando na fé, só que Paulo, alguns irmãos estão com algumas dúvidas, e eles pediram para que você respondesse as dúvidas. E é por causa disso que Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele estava na cidade de Corinto, recebe as notícias dos irmãos, de Paulo e de Silas e de Timóteo, fica aliviado e ele vai escrever uma carta de gratidão a Deus, por saber que os irmãos estavam firmes. Mas também ele escreve a carta, essas 2 cartas, para responder algumas dúvidas. Quais foram, portanto, os elementos que levaram Paulo a escrever essas 2 cartas? 8 elementos. Primeiro, Paulo nessas 2 cartas expressa sua gratidão. Ele estava feliz, aliviado, por saber que mesmo em meio às pressões e perseguições, os irmãos estavam firmes. Segundo, Paulo escreve essa carta para se defender de uma campanha difamatória contra ele. Os judeus da cidade de Tessalônica estavam tão revoltados com Paulo que começaram a difamá-lo e caluniá-lo, dizendo que Paulo pregava o evangelho de Jesus porque ele queria ganhar dinheiro. Olha, Paulo é um pastor ladrão que está pregando aí no meio de vocês. Então ele escreve esta carta também para se defender dessas acusações difamatórias. Terceiro, Paulo escreve essas 2 cartas para incentivar os novos convertidos diante das provações, para que eles não desistissem, não arrefecessem, não desanimassem. Então, 1 e 2 Tessalonicenses é escrito para incentivar os irmãos a persistirem na fé. Quarto, Paulo escreve essas 2 cartas para fortalecer os novos convertidos e dizer para eles: não voltem para a velha vida, não voltem para os velhos hábitos pagãos, não voltem para a idolatria, não voltem para a imoralidade, permaneçam firmes com Jesus e trilhem o caminho da santificação. Quinto, Paulo escreve essas 2 cartas para dar àqueles irmãos instruções de como viver a vida cristã, de como viver o evangelho. Sexto, Paulo escreve essas 2 cartas porque alguns irmãos de Tessalônica estavam preguiçosos, porque eles estavam naquela expectativa de Jesus voltar, e alguns irmãos pararam de trabalhar e só queriam ficar dormindo, ou melhor, somente ficar orando. E aí Paulo escreve essas 2 cartas para exortar os irmãos preguiçosos, os irmãos que não queriam trabalhar. Sétimo, Paulo escreve essas 2 cartas para oferecer uma certeza para os irmãos sobre a volta de Jesus, porque alguns deles tinham morrido e eles estavam preocupados. E agora, o que aconteceu? Timóteo, fala para Paulo dizer para nós o que acontece com as pessoas que morrem antes de Jesus voltar. E aí Paulo vai explicar isso. E oitavo, Paulo escreve essas cartas para dar instruções relacionadas à vida da igreja, à vida eclesiástica. Então você está entendendo? É da cidade de Corinto que Paulo escreve essas 2 cartas depois de ter recebido relatórios de Silas e de Timóteo. E há muitas lições para aprendermos nessa carta. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 10. Abra lá, portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 10. Nós vamos ver primeiramente o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia.
nós aprendemos lições a respeito da igreja de Tessalônica para as nossas vidas. Paulo deixa bem claro aqui nesses 2 versículos que aqueles irmãos fizeram uma imitação grandiosa. Eles imitaram alguém, mas ao mesmo tempo estavam sendo fonte de inspiração para que outros pudessem imitá-los. A igreja de Tessalônica imitou o modelo certo. O que é imitar? É fazer igual. Quando você imita alguém, você está tentando fazer como aquele alguém faz. Não é verdade? Todo mundo aqui em algum momento da vida já brincou de imitar alguém, de você reproduzir algum ato, algum gesto, algum comportamento que alguém faz. O que a igreja de Tessalônica imitou? A igreja de Tessalônica imitou os missionários do Senhor Jesus. A igreja imitou Paulo, Silas e Timóteo. Mas o ponto-chave aqui é porque eles imitaram, porque viram na vida de Paulo, Silas e Timóteo uma inspiração para imitar. Você sabia que a nossa vida, ela é uma vida que precisa inspirar outras pessoas? E principalmente aqueles com quem convivemos mais próximo. O que me chama a atenção nesse texto é que aqueles irmãos, eles decidiram imitar o que os apóstolos faziam. E por que eles decidiram imitar? Porque eles viram na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo algo que lhes inspirava e que lhes, portanto, fazia imitar. A vida cristã, irmãos, deve ser uma vida a ser vivida para a glória de Deus e ser também uma fonte de inspiração para os outros. Não é que nós queiramos que as pessoas sejam iguais a nós. Nós queremos que as pessoas sejam como nós, no sentido de que queremos ser iguais a Cristo. Eu imito a Jesus e eu quero que você me imite. Não que você seja igual a mim, mas que você faça o que eu faço. Eu quero ser como Cristo. Aqueles irmãos, eles viram na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo uma referência. E esta referência lhes inspirou a viverem as suas vidas assim também. É muito ruim quando em nossas vidas nós deixamos de inspirar aos outros. Nenhum de nós vai ser perfeito, nenhum de nós terá perfeição plena, mas todos nós podemos caminhar na direção de sermos perfeitos. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Jesus, Mateus 5,48: sejam vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Você sabia que nós, enquanto filhos de Deus, temos um chamado para sermos perfeitos como Ele é perfeito? Não no sentido de que nós vamos alcançar a perfeição plena, mas no sentido de que nós temos que caminhar nessa direção. Sua vida e minha vida precisa ser uma vida que possa inspirar a outros, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, que nós priorizamos o seu reino e que nós valorizamos os seus princípios. Era isso que inspirava aqueles irmãos de Tessalônica. Durante o tempo em que Paulo, Silas e Timóteo estiveram naquela cidade, da maneira como viveram, da maneira como se comportaram, da maneira como agiram, aquilo se tornou uma fonte de inspiração. E aquilo fez com que aqueles novos crentes, aqueles novos convertidos, tivessem uma referência. Pessoas que são novas na fé, pessoas que são novas no Evangelho, precisam de referência. E você que já está no Evangelho há longo tempo, precisa ser uma referência a esses irmãos. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos que tiveram experiências com Jesus de Nazaré, vivendo as suas
sem ser referência, sem ser modelo, sem ser uma inspiração para outros. Se há uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder na nossa vida, isso é o nosso testemunho. O testemunho é algo de mais valor, que é aquilo que de mais valor temos enquanto seguidores de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que já está caminhando no Evangelho há 5, há 10, há 15, há 20 anos, sua vida tem sido uma referência? Sua vida tem inspirado outros a viver? Pastor, como que eu posso ser uma referência aos meus irmãos? Amando a Deus acima de todas as coisas, servindo a Deus com seus dons, talentos e capacidades, priorizando o reino dele acima de todas as coisas, para que dessa forma você possa ser uma fonte de inspiração para outros. Escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão, minha irmã. Você que já tem anos de vida cristã, você não será isento dessa responsabilidade. Deus cobrará de você e cobrará de mim o quanto vivemos a nossa vida para ser uma vida para a glória de Deus e uma referência aos outros. Os irmãos mais novos na fé, e até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, precisam olhar nas nossas vidas e perceber algo. Olha, o fulano não é perfeito, o fulano tem as suas imperfeições, mas ele é crente, ela é crente, ele ama a Deus, ela ama a Deus, ela serve ao Senhor, ela prioriza o reino de Deus. Eu fico triste quando eu vejo cristãos que já têm certos anos de vida cristã, que ao invés de serem uma referência para os outros, infelizmente não são mais referências. Fico triste quando eu vejo crentes que já têm anos de vida cristã e já não são mais referência no seu amor a Deus, porque se percebe claramente que existem outras coisas no trono do seu coração. Fico triste quando eu vejo irmãos que já têm anos de vida cristã e já não priorizam mais o reino de Deus. Para eles o reino de Deus já não é mais prioridade. São crentes em Cristo, foram pessoas transformadas pelo Evangelho, mas o reino de Deus não lhes é mais prioridade. Fico triste com isso. Fico triste de ver irmãos na fé que já caminham há alguns anos no Evangelho, mas ainda não conhecem muita coisa sobre a Bíblia, desconhecem a sua fé e não têm ainda bagagem espiritual para ensinar a outros, que já deveriam ter essa bagagem. Ser um cristão, ser um seguidor de Jesus, também implica ser poder e ser referência para outros, a ponto de inspirarmos as suas vidas. É como numa família. Nenhum pai e nenhuma mãe serão perfeitos, mas pai e mãe precisa ser uma fonte de inspiração aos seus filhos. Eu vivi com os meus pais muitos anos, eu vi as imperfeições do meu pai, eu vi as imperfeições da minha mãe, mas eu digo para você que há coisas que eu vi na vida do meu pai e na vida da minha mãe que me inspiram. E teve algumas coisas que durante muitos anos eu não quis imitar os meus pais, e lá na frente eu percebi o erro que eu cometi. Paulo está aqui muito feliz porque ele viu que aqueles irmãos estavam imitando a ele, a Silas e a Timóteo. Não porque eles quisessem ser iguais a Paulo, Silas e Timóteo, não, mas é porque eles viam que Paulo, Silas e Timóteo amavam a Deus sobre todas as coisas, priorizava o seu reino e vivia pelos seus princípios. Eu fico triste e preocupado quando eu vejo crentes que já têm anos de vida cristã, mas já não vivem pelos princípios do reino de Deus. Infelizmente existem irmãos e irmãs na fé que já caminham há alguns anos no Evangelho, mas ainda têm uma mentalidade mundana e uma mentalidade carnal. E irmãos e irmãs que têm mentalidade mundana e mentalidade carnal não inspiram aos outros, não inspiram aos mais
novos na fé. E aqui Paulo estava destacando isso. Aquela igreja recebeu não apenas as boas novas do Evangelho, mas ela recebeu uma nova vida em Cristo. Aquela igreja, ela não recebeu apenas informação, aquela igreja recebeu transformação. Aquela igreja viu que aquilo que Paulo pregava, que Silas pregava, que Timóteo pregava, era um evangelho de transformação, e eles viam na vida deles. A igreja de Tessalônica via na vida desses missionários, via um evangelho que transforma. A sua autoridade de pregação só será evidente se for denunciado de modo claro que você foi transformado pelo poder do evangelho. Você sabia que Satanás ri e os seus demônios zombam quando uma pessoa fala do evangelho, mas não demonstra a transformação que o evangelho faz? Eu encontro gente assim ao longo da vida, gente que fala de Jesus, gente que fala da palavra de Deus, gente que fala do reino de Deus, mas não foram transformados pelo poder do evangelho. Anos atrás eu conheci um camarada que era muito engraçado você ouvir ele falar do evangelho. Como ele falava do evangelho, como ele falava das coisas de Deus, e você, ao ouvi-lo, você parecia que estava ouvindo um pastor. A vida dele era uma bagunça, Ele se escondia atrás de uma capa religiosa e não mostrava transformação. Sabe o que acontecia? Ele não tinha crédito, ele não tinha credibilidade. Os seus amigos não acreditavam no que ele falava. Os seus amigos até zombavam dele para ele começar a falar das coisas de Deus, porque a vida dele era um péssimo testemunho. Não tinha autoridade, não tinha credibilidade, não vivia a transformação do evangelho. A igreja de Tessalônica viu o poder transformador do evangelho na vida de Paulo, Silas e Timóteo, e aqueles irmãos foram transformados pelo poder do evangelho. Outra coisa, aquela igreja, ela recebeu a mensagem certa, a pregação certa, o ensino certo, a doutrina certa. Na fé cristã, a gente dá um nome para isso. O nome é ortodoxia. O que é ortodoxia? O que é uma coisa ortodoxa? É uma coisa certa, é a doutrina certa. Os missionários ali, Paulo, Silas e Timóteo, pregaram o evangelho claro, exato, correto. E aqui deixa eu ensinar uma coisa. Eu falo isso muito dentro dos cursos de teologia, mas eu vou falar isso aqui porque é importante. Não basta apenas ser bíblico na linguagem. A nossa teologia precisa ser coerente com a fé cristã. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que está envolvida no espiritismo, ela vai usar a Bíblia para reforçar seus pontos de vista, mas teologicamente ela está errada. Você pode pegar uma pessoa que vive o hinduísmo, ela pode até citar a Bíblia, ela tem que conhecer as doutrinas da fé. Daí que entra a importância de estudar a Bíblia, de participar da escola bíblica, de aprender o evangelho. Nós temos que entender a doutrina certa. Não é porque você tem uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C, que se está pregando o evangelho certo. Lamento lhes dizer, mas em muitos lugares que se chamam igrejas, não se tem pregado o evangelho. Tem se falado da Bíblia, mas não tem se ensinado o evangelho de um modo muito claro. E se o povo não conhece o evangelho, vão ser ludibriados, vão ser enganados. Qual que é o perigo, meu irmão, minha irmã, de você não entender a fé, não entender o evangelho? É que você pode ser enganado. E das duas, uma. Ou aquele que prega e ensina
tem um compromisso sério e certo com o Evangelho, ou ele vai te manipular. Para mim seria muito fácil enganar vocês. Para mim seria muito fácil ensinar o Evangelho distorcido. É muito fácil fazer isso. Mas a consciência que eu tenho do Evangelho, da palavra de Deus, me impede de fazer isso. O que me impede de ensinar para vocês doutrinas de demônios é porque eu tenho uma consciência com a palavra e um entendimento da teologia cristã, da doutrina cristã. Mas lamento lhes dizer que em muitos lugares hoje tem se ensinado doutrinas de demônios. Há lugares que se apresentam como igrejas, mas que não ensinam o Evangelho correto. Não se ensina a doutrina certa, a teologia correta. E há uma distorção. Aqueles irmãos receberam a mensagem certa. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra, mesmo sob um forte clima de hostilidade e perseguição. Ou seja, mesmo Paulo, Silas e Timóteo sendo perseguidos, eles fizeram questão de ensinar o Evangelho bíblico e correto. Escuta o que eu vou lhe dizer, preste atenção. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses vão falar sobre a